Boa tarde, gente. Tudo bem? Me botaram para falar com vocês perto do almoço e ainda sobre cérebro. Há grandes chances do brain fog pegar e vocês não lembrarem nada daqui 15, 20 minutos. Todo mundo com fome, né? Mas, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez nesse congresso. Agradeço a Irma, a Tamires, Renan e o Gésner pela brilhante condução de uma empresa tão voltada à saúde, principalmente em inovação. E me chamou bastante a atenção, pessoal, a data desse curso. Porque nós estamos enfrentando o Setembro Amarelo. E eu acredito que, se eu puder passar uma mensagem para vocês, que a gente possa abrir os olhos nesses próximos 40 minutos sobre a nossa realidade e os nossos desafios como médicos, profissionais da saúde em prescrição inteligente, para que a gente possa impactar uma geração. Porque a frase da campanha do Brasil sobre o Setembro Amarelo, se você precisar, peça ajuda. E quantas vezes as pacientes chegam na nossa frente e elas não falam o que verdadeiramente elas gostariam de falar. Elas não falam da forma com que nós gostaríamos de ouvir. Às vezes elas falam, doutor, doutora, eu gostaria de viver no corpo de uma outra mulher para saber o que é ser feliz. Doutor, doutora, eu espero meu filho, meu marido sair de casa para que eles não me venham chorando, porque eu não queria preocupá-los, já vai passar. É uma fase. Quantos não já ouviram isso? Entre outros fatores. E a gente acaba entendendo que durante esse momento em que nós estamos agora, aqui, num sábado à tarde, 40 milhões de mulheres aproximadamente que estão no climatério e menopausa estão passando por esses desafios, esses enfrentamentos do que a gente precisa acolher. E a gente acaba levando uma prescrição a uma hipermedicalização. É o Zolpidem para dormir, é o Venvance para acordar, a sertralina para deixar menos ansiosa. E muitas vezes a gente está transformando uma transição fisiológica, que é a perimenopausa para a menopausa, em uma patologia psíquica. Porque a gente não vê o básico, o terreno biológico de um cérebro. Esquecemos de prescrever um estrogênio, que é o regulador mestre de um cérebro feminino. Nós temos outras formas de condução da nossa fisiologia. Nós engravidamos como mulher, nossa puberdade é diferente, a menopausa é diferente da andropausa. Então, eu convido a vocês, nesses próximos 40 minutos, que a gente possa discernir, trazer essas inovações, porque é para isso que a pesquisa serve. Eu tenho muito orgulho de estar na liderança de muitas pesquisas, porque a gente precisa trazer o melhor para 40 milhões de mulheres. Quantos de nós aqui tem que triplicar, multiplicar, para que a gente possa assistir 52% da população do Brasil? Vamos começar? Porque uma menopausa tratada com uma prescrição inteligente muda uma família, muda uma geração. E a gente vai construir isso nesses próximos minutos. Vamos começar? Claro que eu declaro conflito de interesse, porque eu estou aqui como speaker, pesquisadora, e também porque eu acredito nesse propósito de trazer essas inovações para que a gente possa acolher com ferramentas inteligentes a saúde da mulher. Para quem não me conhece, sou médica pesquisadora, Fabiane Berta. Lidero hoje o Registro Nacional da Menopausa no Brasil, nos 27 estados dessa nação, para que a gente possa descobrir quem somos nós, nas nossas regionalidades, nas nossas culturas, etnias e, principalmente, nas mulheridades, porque somos singulares. A mulher do Sul é diferente da mulher que é aqui do Sudeste. A mulher que mora no Pará é diferente da mulher que está no Espírito Santo. E a gente precisa identificar para ser cada vez mais assertivo em condutas, para a gente resgatar essa população que precisa dessa assistência. E aí eu pergunto, será que eu estou louca? Vou tirar um pouquinho daqui. Será que eu estou louca? Não é a primeira pergunta que a gente faz quando está no brain fog? Tem um negócio desse? A gente está nessa transição e, de repente, a gente fala, será que eu estou louca? O que é isso, Fabi? Olha, geralmente a gente lê, não fixa o que a gente está lendo na revista. Aí o seu filho chega em casa
todo sujo do futebol, né? Todo aquele, né, aquele filho que está vivendo a transição dele da puberdade para a adolescência. Aí ele fala assim, mãe, você já fala, filho, nem entra aqui, você nem suja essa casa, que a moça limpou hoje a casa, entendeu? Tu vai direto para a lavanderia e larga a sua roupa, tudo lá. E aí ele vai e faz tudo que ela pediu. Passam uns dias. Mãe, cadê meu tênis? Para, menina, tá lá no armário, vai buscar. Mãe, você mandou eu tirar e estava na lavanderia. Tu botou para lavar? Para, menino, vai procurar, você não procurou direito? Não começa um negócio desse? Aí daqui a pouco fica aquela confusão. O menino tem que caçar outro tipo de chuteira. O marido fala, meu amor, tu tá me ficando meio louca. Melhor tu procurar um psiquiatra. Tu tá esquecendo as coisas. E aí o tênis estava molhado dentro da máquina de lavar. Quem nunca? Tem pacientes que colocaram o celular dentro da geladeira. É real. A gente fala... E esquecer filho na escola, gente. Esquecer filho na escola é uma tradição, né? Da perimenopausa. Quantas vezes, doutora, pelo amor de Deus, esqueci meu filho, tem que sair da consulta. Falei, vai lá buscar, avisa a tia que, né, tá chegando, tá trânsito. Trânsito de São Paulo é uma boa desculpa, é trânsito. Mas a menopausa é uma transição neuroendócrina, pessoal. Ela tem uma função que mexe no nosso central e é modulada por vários processos bioquímicos, principalmente pelo estrogênio. E aí a gente começa a entender que aquele comportamento de esquecer, aquele embotamento emocional, a irritabilidade, a gente às vezes quer matar o marido, cometer o réu primário com o filho, no trabalho. Eu tenho vários casos interessantes, né? Tem paciente que fala assim, doutora, eu estou me sentindo insuportável. Eu falei, é mesmo? Acabou minha terapia hormonal, eu estou insuportável. Mas o que aconteceu? Parece que o marido escolhe o dia para arrastar a chinela em casa. Do quarto para a sala, ele arrasta a chinela. E aquele barulho me incomoda, eu quero bater nele. Eu falei, a senhora volta para o centro do eixo, porque senão você vai ser presa e ainda divorciada. Então, vamos aos poucos. Então, a gente entende que é uma fase muito difícil. E eu falo que 45 anos, gente, é um portal. Manja um portal? Tudo acontece de um dia para o outro. Quem tem mais de 45 mais aqui? Só para... Se eu estiver mentindo, vocês me avisam. Fabi, eu levantei e parece que o meu cabelo está mais fino. A pele está flácida. Aliás, eu queria levantar hoje, parece uma estrela do mar, sem vontade de levantar para ir para a academia. É um portal, os 45 até os 50 anos, que é aquela fase perto da menopausa. Tudo muda, mas o comportamento neuropsíquico é muito maior. A gente fica irritado, esquece. E aí aquela confusão, que é o limbo, que é difícil da gente pesquisar muitas vezes. Aqui, essa transição. Aí eu achei que eu estava falando, estou acompanhando aqui, está tudo errado. Aí, ó, essa é a nossa transição, que é neuroendócrina, muito complexa. Envolve neurotransmissores, envolve o ecossistema, envolve distúrbios endócrino-metabólicos. A gente vai conversando um pouquinho sobre isso. E mais da metade das mulheres apresentam falta e perda de memória nessa transição da perimenopausa. São 60% aproximadamente de mulheres que perdem esse tipo de... e tem um impacto muito negativo, principalmente em memórias episódicas, visual, verbal, fluência verbal e atenção. Eu falo que a palavra da menopausa ou da perimenopausa é coisa. Como é que é aquela coisa mesmo? Não é? Aquela coisa. A coisa pode ser caneta, pode ser sapato, pode ser computador. Não é, minha amiga? Como foi? Simplesmente é isso. É uma coisa. O que é aquela coisa mesmo? E ela está na ponta da língua. E você fica sofrendo para lembrar aquilo. Então, você perde essa fluência verbal, você perde essa cognição de construção durante essa fase de transição. E 70% das mulheres latino-americanas enfrentam sintomas antes dos 45 anos, pessoal. Isso é um dado alarmante. 1 em cada 4 mulheres consideram são sintomas menopáusicos completamente limitantes no seu dia a dia. E quem está falando é a Menopause in Brazilian do Workplace. Eles estão estudando o impacto do prejuízo da menopausa no mercado de trabalho. A gente tem 13% das mulheres saindo do mercado de trabalho porque não conseguem sustentar os seus sintomas da menopausa, principalmente pelos fogachos, a insônia. Como que sustenta? Que 60% são mães solo, as crianças. E essa é a nossa prescrição que precisa ser validada.
O que verdadeiramente é um brain fog, pessoal? Não é só o esquecimento, não é só aquela nuvem que fica de pensamentos que eles não saem. Mas ele está envolvido também com fatores de sintomas emocionais. Como é que está seu filho na escola? Teu relacionamento está bacana? Você está bem? Como é que você está se sentindo? E ainda tem o envolvimento se, de repente, ela tem alguma outra patologia associada. Poxa, eu tenho endometriose, eu tenho lipedema, que me limita a fazer certas atividades. Eu tenho disfunção da tireoide, eu tenho depressão. Então, tudo isso é o ecossistema do brain fog. Não é só o esquecimento. Existe um ecossistema que a gente precisa olhar para ele. E isso é a Climateric e a Menopause Society do ano passado falando. A gente precisa olhar as transições da menopausa para a menopausa. E essa, para quem não sabe, é a Pauline Maqui. Pauline Maqui esteve conosco do MyPause esse ano, pela primeira vez no Brasil, ex-presidente da Menopause Society e atual secretária do Mundial de Menopausa, que, para vocês, não sei se vocês sabem, mas pela primeira vez o Mundial de Menopausa será no Brasil ano que vem. Então, nós precisamos estar lá. Será no Rio de Janeiro, apoiando as pesquisas nossas, Brasil, e também dando nosso suporte como um público que precisa e acolhe pacientes. E aqui, pessoal, nós temos uma situação muito delicada, que para mim não é uma minoria. Todo mundo faz parte disso. As mulheres indígenas, as mulheres negras, outras etnias, com baixa aquisição, né, na sua situação de renda, beirinhas de rio, sertanejas. Todas essas mulheres têm um impacto muito maior no sentido neurocognitivo por vários motivos. Desnutrição funcional desde o ventre, porque você geralmente tem 7, 8 filhos para sustentar e às vezes não tem condições. Ou, de repente, a sua etnia ou a sua origem indígena, como é que a gente trata as primeiras mulheres desse Brasil? Existe uma ginecologista a cada 15 mil mulheres no Pará. Tem alguém do Pará aqui? Uma ginecologista. Estou errado? A cada 15 mil mulheres. Ô, meu amigo, tu está aqui? Ah, bom te ver. Ai, que bom, gente. Então, ISFAM, gente, foi um dos estudos mais famosos conduzidos. Ele é multicêntrico e multiétnico, conduzido com 3 mil mulheres em várias regiões dos Estados Unidos. É um padrão que a gente usa para essa transição da perimenopausa e menopausa, principalmente liderado pela Pauline Maqui, onde mostra os padrões de sono estão associados com a piora do desempenho cognitivo, principalmente em mulheres negras. E aí a gente vê que, de repente, muito das nossas estatísticas do Brasil hoje está embutida em uma não assistência diferenciada para as etnias e culturas. Será que todo mundo, realmente, nós somos o país de depressivos e ansiosos? Será que nós somos? Ou 52% desse público depressivo são menopausa não assistida? Que deu um curto-circuito no cérebro. E a gente recebe um CID, pessoal. E não é um mérito receber um CID desse. Porque isso impacta no que a gente não está perguntando, o que a gente não está prescrevendo, o que a gente não está fazendo. Porque se a gente recebe um CID com o burnout, e aí a gente olha pela Forbes, o Ministério da Saúde desse ano, a gente fala, cara, peraí, será que cada vez mais as pessoas estão adoecendo? Vocês não sentem isso? Está cada vez mais difícil. Eu não sei a prática de vocês, mas eu vejo cada vez mais endometriose, eu vejo cada vez mais uma precocidade em entrar na menopausa. Não é menopausa precoce, é uma precocidade. Em vez de chegar com 48, 49, está entrando com 46. E todo mundo muito estafado. E é comum a hipermedicalização. Ai, doutora, estou tomando umas gotinhas aqui para dormir. Não tem essa. Minha amiga me falou que essas gotinhas são ótimas. Aí você fala, meu Deus do céu, né? Para que ter vizinho nessas horas, né? Que às vezes fala, pelo amor de Deus, como é que controla? Então, a gente precisa entender que a gente está evoluindo numa estatística que nós, estando aqui, independente da área que nós somos especialistas dentro da saúde, para que a gente possa atender seres humanos. E aí a gente está avançando. E tem uma situação interessante. Vocês chegaram a botar no Google e descobrir o que é o CID do burnout? Eu sou dessas, adoro cutucar a informação. Olha que interessante, está ali para vocês. Ó. O burnout se refere especificamente a fenômenos no contexto ocupacional e não se deve ser aplicado para descrever experiências em outras áreas da vida.
E a menopausa, mais uma vez, está invisibilizada. Como é que a gente chega no dia do trabalho e você não está dormindo? Passou a noite inteira com vários fogachos e suores noturnos. E aí você acorda naquele looping que você não dormiu direito há dias. Aí você chega no seu trabalho, pega aquela coisa lá para mim, minha amiga. Que coisa, amiga? Pega aquele negócio lá para mim. E aí a gente começa a entrar nesse looping e a gente não pode falar, não entra no CID. Como é que a gente faz? Mais uma vez, a gente não está vendo o problema. E aí tem o impacto no mercado de trabalho. Esse aqui é o INSS de 2022. Mais de 200 mil pessoas, gente, foram afastadas no mercado de trabalho por transtornos mentais, principalmente por depressão, ansiedade, e tem o Alzheimer aí, que é o nosso grande desafio para o futuro, que teve um aumento muito expressivo. Um membro da família brasileira até 2050 iniciará com demência, estatístico IBGE 2022. É a nossa geração. E essa principal demência pode ser Alzheimer. Como que a gente faz? As memórias se perdem no núcleo familiar? É as nossas mães, avós, nós mesmas, tias, amigas, colegas de trabalho. Como que a gente levanta essa proposta de assistencialidade? Lembrando que tem uma NR1 agora, né? Quem tem empresa aqui sabe que até maio de 2026 vai ter que propor assistência à saúde mental dos seus funcionários. E a gente não pode ignorar esse cenário. E aí, pessoal, para dar só uma introdução, para a gente começar a saber como tratar essa confusão, são dados. E não tem como não falar desses dados, porque são os nossos dados. E aí a gente traz numa plateia tão grande, tão rica de profissionais, o que a gente precisa fazer. E é um alerta. Essa aula é um convite para um alerta do que a gente pode fazer. Não é terrorismo. É saber que a gente pode fazer a diferença. A gente tem 2 estudos aqui, que é o POAS e o SWAM, que eu já falei para vocês. O POAS ele é da Pensilvânia, tem 436 mulheres, é um longitudinal e também trabalha essa parte multiétnica, também trazendo como a depressão acumula ao longo do tempo e a pior fase é na transição da menopausa. Se não trata dos 45 mais, vai ter depressão maior após 52 anos, é estatístico. Então, a mulher tem mais de 50% de chance de ficar depressiva numa menopausa não assistida. E aí, a gente aumenta em 47% da última década para hoje, 47% de suicídio na menopausa não falado. Nós batemos recordes em 2023. É oficial, mas não falado. Então, a gente precisa entender que a gente pode tratar. E a menopausa precoce com brain fog, gente? Como é que faz? Isso a gente está falando de uma fisiologia normal. Agora, imagine uma menopausa precoce, que já começa a deficiência estrogênica lá da base, bem cedo. E a gente sabe que tem um poder aí de quase 2 vezes mais de entrar em sintomas bem complexos, e principalmente o Alzheimer com 65 anos. Menopausa precoce é sinal de alerta para Alzheimer, gente. Risco cardiovascular. E autonomia óssea, de sentar, levantar, tomar banho sozinha. Ninguém quer depender de ninguém. A gente precisa oferecer algo para fazer essa mudança. E aqui são as 2 principais, o NAMS e a Mundial de Menopausa, nos alertando e nos orientando a entrar, intervir com uma terapia hormonal estrogênica na sua predominância para fazer a diferença. Aí entra o terreno biológico com os nutracêuticos injetáveis. E para finalizar, eu falo muito de 2030. Mas 2050, a pandemia da depressão feminina é o recorde histórico do Brasil. Filhos de mães depressivas são órfãos emocionais. Os suicídios femininos aumentam em 47% da última década para hoje. Em 2050, para cada leito hospitalar, 5 mulheres com complicação que poderiam ter sido evitadas pela menopausa não tratada, ou melhor, tratada. E isso aqui quem está falando é Ministério da Saúde e Previdência Social. Esse é o nosso cenário de hoje. E aí eu trago para vocês uma novidade, eu fico muito feliz de dividir com vocês. Um dos braços do MyPausa foi pesquisar a variável do climatério para a menopausa no Brasil. Nós levantamos 15 mil mulheres em banco de dados do Programa Nacional de Saúde, da PNS, e a gente foi aprovado no The Menopause Society. Então, nós, Brasil, estaremos no Congresso mês que vem representando
a nossa nação, pela primeira vez. Esse é o nosso mapa. Porque a gente tem que fazer alguma coisa. Não é a Fabi que está lá. É por todos nós. Todos nós temos essa oportunidade. Eu também não acreditava que eu poderia levar uma pesquisa de iniciativa de um surto. Não é que eu falo que a gente tem um surto de vez em quando, mas, na verdade, é Deus que inspira. Vai lá, pega o papel e uma caneta e tenta mapear o Brasil. Tranquilo, Deus. Está tranquila essa inspiração. Tem 27 estados, não sei nem por onde começar. Mas foram 2 anos para mapear o Brasil e a gente chegou no primeiro braço, que é a depressão, e o próximo será de obesidade. Porque tudo isso vai estar no Mundial do ano que vem, para todos nós reforçarmos que nós somos a nação de todos. Nós somos a nação dos afrodescendentes, dos fugitivos de holocausto, dos indígenas, dos chineses, boliviano, que eu fiz Santa Casa, só tinha boliviano e chinês. Nós somos todas as nações, nós somos brasileiros. Então, nós teremos essa representatividade nesse nosso país. E o que as mulheres estão querendo, gente? Muitas mulheres querem um tratamento, mas elas estão procurando, mas elas não têm resposta. Elas falam que déficit de informação, eu não sei onde procurar. Aí eu leio na internet que terapia hormonal dá câncer. Aí eu vou entender que se eu tomo vitamina D, eu posso ter uma hipervitaminose, porque apareceu no Fantástico. E aí eu não sei, doutor, o que eu faço. Então é melhor eu ficar com a periquita flácida, ressecada, perder o marido, tive dificuldade de relações interpessoais, porque eu tenho medo, e não está errado. Nós nunca falamos sobre menopausa, a gente não foi educada. Nem como mulher e nem como profissional de saúde. Agora que começou, depois da pandemia, o estrago que metade do mundo é mulher e a outra metade são os filhos dela. Não vão ter que fazer alguma coisa. E aí 90% das mulheres não tinham informação sobre menopausa e quase 40% das mulheres falam, doutora, sentei na frente do médico ou do colega da saúde, não me senti confortável de falar com ele. E aí o que a gente não pergunta, o que a gente deixa de ouvir, é a nossa verdadeira prescrição, ali que é o pulo do gato. E a menopausa chega para todas, pessoal. Não é todo mundo que tem câncer de mama, não é todo mundo que tem endometriose, não é todo mundo que tem lipedema, mas todas as mulheres passarão pela menopausa. É estatístico. Tem 2 estatísticas na vida. A gente cumpre a jornada aqui na Terra, né, que Deus manda, começo, meio e fim, é estatístico. Temos uma história. E a outra estatística oficial, 100%, todas as mulheres estarão na menopausa. Só que 70% dos sintomas são vasomotores. Aí você começa a entender. Eu vou voltar aqui, só para uma coisa para vocês. Que sintoma vasomotores é sinal precoce de Alzheimer. Então, a gente via nossas avós com aqueles calores, aqueles suores noturnos. Não estou falando que vão ter Alzheimer, mas é sinal precoce, de alerta, que esse cérebro está pedindo. Então, a gente falava, nossa, é tão comum ver minha avó com aquele negócio aqui, gelo na nuca. Vocês já viram gengibre? Suco, como que é? Chá de amora. Trocando lençol todos os dias. E hoje a gente tem uma geração que está esquecendo das suas memórias por um cérebro que está precisando de suporte. E a maioria das mulheres falam, eu não me sinto como eu mesma. Parece que o corpo se dissociou da mente. Eu quero levantar, não consigo. Parece que é um negócio esquisito. Eu não me sinto como eu mesma. E o estrogênio, gente, é o regulador mestre do cérebro feminino. Se a gente tem a oportunidade, se a gente pode prescrever, a gente avança nessa perspectiva, porque é o padrão ouro, o standard gold que a gente fala, de prescrever na menopausa. Principalmente o estrogênio. E você tem várias formas de prescrever. Mas que você avance. Porque o cérebro tem uma homeostase. O estrogênio ele faz o controle dos neurotransmissores. Então, se você quer ajudar essa paciente a emagrecer, você tem que controlar a dopamina dela, que ela está pelo desejo, a impulsão de comer um docinho. Tem que controlar a serotonina dela pelo intestino, que tem um eixo de estroboloma, muitas vezes, para que ela não tenha desenvolvendo cada vez mais endometriose e cada vez mais o quê, gente? Lipedema. O intestino e o cérebro se conectam. Então, todo o nosso comportamento humano e muitas das nossas patologias vêm de uma sinalização central. Quem tem mais doença autoimune, homem ou mulher? Qual que é o regulador mestre da mulher? Será que as doenças autoimunes não podem estar relacionadas com uma queda hormonal? Fibromialgia,
Como que controla a sinalização de dor? Cortisol. Uma pessoa estressada, uma pessoa modulada pelo cortisol que não dorme, ela tem uma sensibilidade de pele à dor muito maior. Concordam? E o estrogênio faz o quê? É um modulador do adrenal. E aí a gente começa a entender a fisiologia por todo um momento. Não vou dar aula de fisiologia, eu vim trazer dados para vocês hoje, que eu gosto de dados. Então, pessoal, e a gente tem que lembrar que nós estamos no Setembro Amarelo. Isso aqui é do Reino Unido. É real. Infelizmente, ela não vai chegar para você falando, se bem que ontem aconteceu uma situação bem complicada. Eu estava fazendo a unha para vir para cá, bonita para vocês, né, para nós mesmos. E a minha manicure me surpreendeu com uma fala dela. Que ela está numa situação muito complexa com o marido acabou traindo ela, buscando outras pessoas, numa situação muito complexa familiar, e ela falou, Fabi, eu só levantei para vir para cá porque era você. Porque eu estava desejando não estar mais aqui. Aí você para e você toma um choque. Ela está comigo há 9 anos. Aí você fala, cara, que loucura. E aí a gente começa a entender que é um dado e não podemos negar e a gente tem que ajudar. E aí tem o Alzheimer. Não vou falar muito do Alzheimer, mas só para vocês entenderem que o estrogênio é real, chave disso, junto com os nutrientes que a gente vai aprender a compor com essa terapia hormonal, que é a nossa padrão ouro, mas a gente tem que trabalhar o terreno biológico do metabolismo cerebral e também físico feminino. E a gente envelhece naturalmente, a gente já vai perdendo o índice do estrogênio naturalmente. Porém, essa perda do estrogênio, além de perder função reprodutiva, perde função neurocognitiva. E aí a gente pode usar de nutrientes para estimular essa mimetização dos receptores estrogênicos ou oferecer a própria molécula. Aqui já falei para vocês. E a gente vai aprender a tratar. Mas eu falo para vocês que a gente está num momento muito de uma inflexão da história da saúde feminina, gente, porque o que a gente decide hoje vai determinar se a longevidade será um legado transformador ou uma sentença silenciosa para as próximas gerações. Porque a gente vai passar e o médico que está chegando, o nutricionista está chegando, o profissional da saúde está chegando, você não sabia tratar e me passou um país desse jeito? Fez tantos cursos, uma obesidade mental de conhecimento, e ao legado que a gente passa é por uma conveniência prescritiva. Que a gente está numa conveniência prescritiva muitas vezes. É conveniente para a gente prescrever o que a gente está na nossa caixinha. Mas a gente tem as inovações, tem pesquisa, estamos avançando, a gente precisa. Olha o mundo que a gente está tendo no Brasil. A gente vai continuar com a conveniência prescritiva? É o legado que a gente tem que pensar para as próximas gerações. E aí, gostaram? Complexo, né, pessoal? Vamos aprender agora como tentar manusear essa confusão toda, gente? Se eu esquecer alguma coisa, eu sou climatérica, tá, gente? Vamos lá. Vamos passar pela parte injetáveis e a gente vai passar pela parte de nutracêuticos também. Tudo bem? Então, vamos lá. Sugestão de suporte para o Brain Fog, que o CEP está pegando fogo, gente. O que a gente tem aqui? A gente pode intercalar essa proposta de injetáveis. Foi muito pautado o que o Lázaro falou. A gente tem uma via sistêmica, que são os estéreis injetáveis, que eles são fundamentais. Mas não significa que descontinua outras vias, como os nutracêuticos de complementação. Então, a gente tem a possibilidade de uma B6, um metilfolato, uma metilcobalamina, de grande qualidade, para trabalhar mais esse suporte de bioenergética cerebral, em contrapartida com o ribosídeo, que é um precursor do NAD, que estimula uma função mitocondrial e também de bioenergética celular e neurológica. E a gente tem o alfa-GPC, L-carnitina e a vitamina B5. Alfa-GPC, alguém já ouviu falar? É apaixonante. C, gente, é de colina. Um dos grandes nutrientes nootrópicos para o nosso cérebro. Essa molécula também ajuda muito. Diquinha, tá, pessoal? Dica. Resistência insulínica, síndrome metabólica. Alfa-GPC tem um impacto muito interessante numa proposta de controle de esteatose hepática e também conversões de ácidos graxos ao longo de uso de 4 a 6 semanas. Pode ser um grande potencializador
de um tratamento metabólico endócrino, além do cérebro. E a gente tem uma sugestão também de suporte para a depressão, que a gente mantém sempre o NAD, gente, ou o ribosídeo, que traz aquela percussão do NAD. Eu acho que o NAD a gente tem que olhar para ele, porque é um amigo do Krebs, né, gente? A gente, né, fugiu muito da aula, né, da imunologia, né? A gente fugia dessas aulas, mas eu costumo falar que é um amigo do Krebs, né? Aquela geração de energia muito eficiente celular, tem os seus ATPs e tem as suas outras formas de ação. E toda doença neurodegenerativa, e a neurodegenerativa mais, tem o impacto da função mitocondrial em deficiência cerebral. Parkinson, Alzheimer, Huntington, e entre outros, a gente tem que olhar para isso também. Então, só trazendo para vocês o quanto é importante a gente linkar, e a via sistêmica tem uma permanência e uma performance muito melhor do que usar a via oral muitas vezes. Existem moléculas que a estabilidade é muito melhor em certas ferramentas do que tudo oral. E, certamente, as injetáveis têm uma predominância sobre essa proposta de performance. E aqui um suporte endovenoso para uma depressão, fadiga mental, um burnout, associada com a coenzima Q10, que é um grande cofator bioenergético de disponibilização no nosso corpo e célula. Então, a gente pode trabalhar. Por que é bom ter um BCA nessa fase, gente? Você acha que BCA é bom só para o músculo esquelético? O cérebro não é um músculo, gente? Coração, intestino, com as células musculares, complacência vascular. Então, a gente precisa olhar que a fisiologia é muito interessante. O corpo faz autorreparo. Então, muitas vezes, a gente oferece para o paciente uma coisa, mas o benefício é num sistema inteiro. Por isso que o endovenoso é fantástico. A gente tem o HMB para trazer aquela energia mais biodisponível, o ZMA com zinco, com magnésio, piridoxina, e, claro, com alguns aminoácidos mais específicos, como a ornitina, a arginina. A arginina faz o quê, gente? Aumenta a vasodilatação, trabalha com óxido nítrico endovascular, oxigena mais o cérebro, traz um fluxo de energia e fluxo oxigenado para o cérebro com absorção de nutrientes. Fez sentido? Gostaram? E os nutracêuticos? Eu adoro o nutracêutico. Eu sou doida da terapia hormonal, estéreo, mas o nutracêutico, ele ganha meu coração. Porque eu acho que a gente cada vez mais tem tantas moléculas maravilhosas chegando, que eu tenho vontade de usar tudo, né? Só que a gente não pode, porque não sabe o que faz efeito e o que não faz. Mas, assim, se eu pudesse, nossa, eu usava vários. E a gente tem uma que a gente pode colocar aí como uma prioridade, uma prescrição de primeira escolha, quando a gente quer associar às nossas pacientes uma função cognitiva de respaldo e de forma saudável. Porque a gente chama que são smart drugs, são tecnologias envolvidas com vários blends, ou vem do fito, ou vem de uma extração de uma outra via, e a gente consegue trazer pela inovação e a tecnologia um benefício, nesse caso, para o cérebro. Então, a gente tem aqui o Lecibrain. Alguém já viu o Lecibrain? Não, ainda não? Sugestão. Pela metade da plateia aqui é tudo 40 a mais. Confia, gente, dá certo. Confia que dá certo, né? A gente controla aí o brain fog de uma forma mais saudável. Então, a gente tem aqui uma função da melhora cognitiva, concentração, redução da neuroinflamação, mas tem uma molécula, porque esse Lecibrain é importante. O DHA. O que está ali dentro tem uma resposta fantástica para a neuroproteção, neuroplasticidade e a inflamação e oxidação controlada. E a gente precisa dar esse suporte em desenvolvimento do cérebro, principalmente pelo ômega, que tem uma base maravilhosa. Tá? A gente pode usar o Lecibrain, geralmente são 500 miligramas. A gente pode usar ele 2 vezes ao dia. Eu costumo prescrever para paciente de manhã e após o almoço, que dá aquele grau pós-prandial, né, que a gente precisa voltar com a linha de raciocínio, mas também fica a critério de vocês, o mínimo e o máximo, nunca extrapolando essas doses. Tá? A gente tem aqui um estimulante de acetilcolina, que é a fosfatildilcolina, que ela estimula esses efeitos benéficos de bioenergia celular cerebral. Tá? Que eu acho fantástico. Eu sou apaixonada por Lecibrain.
E alguém já ouviu falar de Secure? Já ouviram falar? Eu uso Secure há mais de 9 meses. Eu tive leptospirose, alguns aqui já sabem, e me ajudou muito com o fator inflamatório nesses últimos meses. E, inclusive, foi o Jéssica que enfiou uns 4 comprimidos na minha boca. Vai tomando aí que vai dar certo, né? Efeito placebo não foi, porque eu estou usando 9 meses. Mas é um CDB-like. E ele tem uma particularidade muito interessante, porque ele tem geranil e geraniol, que tem um suporte fantástico para a geração também dessa proposta anti-inflamatória. A gente tem o delta-tocopherol, que tem uma forma muito interessante, que todos eles ativam a via da sinalização do CBD2. E, além de ser uma via anti-inflamatória, ela também é uma via de controle de ansiedade. Ela também tem uma função no cérebro por outra via. Então, aqui é um nutracêutico que a gente consegue ter um equilíbrio por extratos naturais, bioativos, que a gente não só usa para um controle no sentido de ansiedade, mas principalmente de neuroinflamação. Porque o CDB, principalmente a via do 2, ela é extremamente relacionada com o cérebro e o estrogênio central. Então, a gente tem um efeito muito positivo guiado aí por esses neurotransmissores. Potencial neuroprotetor ajuda muito em contrapartida, junto com a coenzima Q10, em fornecer mais esse substrato para a performance cerebral. E também tem a adaptação ao estresse e às dores, né? Então, sugestão para vocês. E aí, já ouviram falar de Brain Factor? Brain Factor também, que a gente pode associar, que é liberado pelo FDA desde crianças até senilidade. Tem muito psiquiatra associando o Brain Factor e reduzindo para as crianças o Venvance em titulação para TDAH e outros déficits de atenção para as crianças. Então, já entrou num protocolo muito interessante para a psiquiatria. E o Brain Factor também é um grande aliado aí de aumentar a acetilcolina cerebral. E aqui tem uma sugestão para vocês. Lembrando que não tem um protocolo, mas é uma sugestão dentro que vocês possam compor com o paciente de vocês. Lembrando que a gente tem o Brain Factor, o Lecibrain, que é um destaque na nossa prescrição para esse brain fog, o cérebro. A gente tem a vinpocetina, que também tem esse estímulo de controle de ação neuroprotetora e estímulo de energia. A gente tem Maxolve, que são as gotinhas de coenzima Q10, que quem não quiser fazer a injetável também tem uma boa via de biodisponibilidade. O Resvitec, que alguém já ouviu falar de Resvitec, um transresveratrol, que tem uma base muito interessante, ajuda muito no sistema de neuroplasticidade cerebral. E o Secure, que é um grande produto, eu sou fã para falar, né, no sentido de usar há muito tempo. E não deixar de dar uma sugestão de terapia hormonal também. São sugestões para que a gente possa evoluir na prescrição para quem pode prescrever. Então, a gente pode evoluir com o transdérmico no Pentravan, a gente pode evoluir com algumas opções de proteção endometrial, desde o Slim, da Mirena, Kailina, até uma progesterona micronizada. E eu deixo aqui a testosterona em ponto de interrogação proposital, porque o FDA recentemente liberou uma low dose de testosterona feminina. Não só o FDA liberou para o Reino Unido e em outras nações, mas de uso para disfunções sexuais. Então, já avançamos um pouco nas prescrições hormonais. Foi de propósito que eu deixei aqui para lembrar desse recado. Ok? Eve e Hormonelli também, duas moléculas maravilhosas que a gente pode trabalhar. Base de trigonelina, que é o Hormonelli, tem mais de 5 estudos multicêntricos e tem 7 funções também aí na menopausa. E o EVA, que é a mimetização direta com as chatavarinas em 40% de identidade, a molécula do estradiol, o beta-estradiol. Gostaram? E aí eu termino com vocês com uma mensagem. E vou até ficar aqui de ladinho com vocês para saber uma coisa. Qual é o Brasil que a gente gostaria? Qual que é o Brasil que a gente quer? Oi, amiga, estava sentindo sua foto. Qual é o Brasil que a gente quer? Onde que nós queremos chegar com a nossa prescrição, começando a partir de segunda-feira, depois desse evento? Rico, de tanta gente que passa por esse palco. E a gente vai ouvir um pouquinho.
Esse é o Registro Nacional da Menopausa no Brasil, onde a gente busca, meu objetivo é uma reforma da saúde da mulher no Brasil e assistencialidade e implementação pela via pública de terapias hormonais, estéreis, injetáveis, o que a gente tem de inovação para oferecer para todos os estados, para todas as mulheres. E que a gente possa trazer essa proposta nesses próximos 2 anos. Deixo aqui para vocês uma outra última mensagem, que o Brasil que a gente quer em 2050 é um país onde nenhuma mulher sofre em silêncio pela menopausa, onde a longevidade feminina é sinônimo de qualidade, produtividade e plenitude. E onde ser mulher madura é ser protagonista saudável e valorizada. Porque são as nossas mães, são as nossas vós, somos nós mesmas, suas esposas, filhas numa próxima geração. E nós somos todas inseridas, por ser brasileiras, na sua etnia multiétnico, singularidades também. E aí eu convoco vocês a prescrever a partir de segunda-feira o que vocês estão aprendendo e não ter a ser conformado, estar confortável na prescrição. E você construir uma prescrição inteligente, gente, muda uma geração, muda uma família. Uma mulher tratada na menopausa salva uma família. E não se esqueçam, se precisarem, peça ajuda. É por todas nós. Obrigada. Uma resposta importante a ser dada, né, amiga? Obrigada, viu?